Então, muito boa noite, pessoal da turma 20/CDD01 aí diretamente de São José do Rio Preto. Professor Bruno Steffens aqui de Franca para mais uma aula da semana para vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Legal? Hoje a gente está com a Valéria aí e também com a Dariane, mas ela saiu agora. Acho que algum probleminha que deu no computador dela para ela ter saído, mas daqui a pouquinho ela volta. E é o pessoal que vai assistir a aula mais tarde via aplicativo e via YouTube, tá bom? Então, bem-vindos, bem-vindos novamente. Vamos aí para mais um pouquinho de ensino para vocês, um pouquinho de conhecimento, tá legal? Bom, lembrando sempre o formulário para estar respondendo, tá? Depois da aula, essa turma aqui responde certinho, não tem problema, continue assim, beleza? A gente está se aproximando aí já das aulas mais específicas, né? Para o cuidador, a gente até então estava vendo doença psicológica. Agora, hoje, eu vou falar sobre uma doença aí bem interessante para vocês, bem conhecida de vocês, tá? Que pode ser que vocês trabalhem com algum paciente com esse tipo de patologia e para aprender um pouquinho de como que funciona essa questão dos pacientes que têm esse tipo de doença. Professor, que doença é essa? É essa aqui que eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Olha só, para quem está vendo aí a tela, ó. Doença de Alzheimer. Capítulo 8 do livro de vocês, tá bom? Quem que não conhece Alzheimer ou quem que aí já ouviu falar de Alzheimer? Pois é. Então é uma doencinha que pode acometer até nós. Sim, tá? Vocês vão ver aqui quais são os fatores que podem acometer essa doença aí. Então todo mundo está propício a ter Alzheimer na vida, tá? Então é uma doença que assusta? Não vou dizer que assusta, mas vocês vão entender como é que é toda essa questão de pacientes com Alzheimer. Por que essa doença aqui, o mundo inteiro conhece ela. Tá legal? Capítulo 8 aí, ó, do livro de vocês, para a gente seguir aquela ordem, né? De doenças psicológicas, depois esse tipo de doença aqui, depois as doenças físicas, tá bom? Então, Alzheimer para vocês hoje. Recapitulando semana passada, quando eu terminei de falar das doenças psicológicas. Então, eu falei para vocês sobre os transtornos somatoformes, tá? Hipocondria, toda aquela questão lá dos tipos de doenças somatoformes, certo? Que causam ali dor, mas não tem causa física explicável. Você sente a dor, mas o seu corpo está normal. Então isso é uma doença psicológica. O seu psicológico age no corpo e interpreta aquilo como uma dor física, tá? E também o tratamento e o papel do cuidador. Hoje vamos falar sobre Alzheimer e suas características. Então, muita gente fala, Alzheimer é quando a pessoa começa a esquecer as coisas. Não é só isso, tá, pessoal? Alzheimer não é somente isso. Vocês vão ver aqui que tem outras características também para o paciente com Alzheimer, tá? As fases que essa doença apresenta, ela vai apresentar algumas fases. Ela não é uma doença assim, tá com Alzheimer e pronto. Não. Existem as fases. Então, para vocês identificarem ali aquela fase inicial, aquela fase intermediária, tudo isso. Tá legal? E o papel do cuidador no tratamento do paciente com Alzheimer. Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, quem contrata cuidadores e cuidadoras justamente é para cuidar de algum paciente com Alzheimer. Tá legal? Porque às vezes aquele paciente ele já precisa de cuidados especiais, alguém da família não consegue cuidar, precisa trabalhar, precisa, né, ocupar lá o dia, e com quem que vai deixar essa pessoa? Então, assim, vocês vão entender que bacana que é entender sobre essa doença. Tá legal? Alzheimer para vocês hoje aqui. Bom, muita gente já sabe o que é Alzheimer, mas eu vou explicar de uma forma mais complexa, tá? Alzheimer é uma doença que a pessoa ela tem uma perda progressiva. O que é progressiva? Uma perda que vai sempre ir acontecendo, progressiva. Ela não acontece assim, perdi isso aqui e parou. Não, ela vai perdendo, 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 perdendo. Tá? Então, uma perda progressiva e irreversível, ou seja, não tem cura. É irreversível. Que perda é essa? Da memória. Tá legal? Por quê? Porque essa doença aqui, ela leva à morte de neurônios. Eu vou explicar o que é neurônio daqui a pouco. Os neurônios são as células que formam o cérebro, nossa principal máquina. Tá legal? Então, o cérebro dos pensamentos, das lembranças, de tudo que funciona no corpo. Então, o Alzheimer é uma doença que a pessoa ela vai ter perda progressiva e irreversível da memória. Por quê? O cérebro dela, entre aspas, está morrendo. As células do cérebro estão morrendo. Então, essa doença, ela é considerada uma doença
neurodegenerativa. Gravem esse nome. Não é uma doença psicológica. Por isso que eu falei, ó, eu terminei semana passada de falar das doenças psicológicas para vocês. Então a gente falou de autismo, falamos de depressão, falamos de esquizofrenia, transtorno somatoforme, hiperatividade. Agora, o Alzheimer é uma doença neuro... O que é neuro? Vem de cérebro, sistema nervoso. Degenerativa. Uma doença que vai acometendo ali o sistema nervoso, no caso o cérebro, tá? E vai degenerando. Tá? Vai acabando com esse sistema, ou seja, no caso o cérebro. Então, Alzheimer, gente, se um dia vocês fizerem até uma prova, vamos supor, às vezes cai prova em hospital, em clínica, né, em lar de idoso. Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ela não é só psicológica no ponto de vista de perder a memória, mas ela também é física. Vocês vão entender por quê? Porque morre neurônio. O cérebro até diminui de tamanho. Vocês têm uma ideia. Tá legal? Olha só. Acomete cerca de 40 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. Tudo bem que o mundo tem 7 bilhões. 40 milhões não é tanto assim, mas para a população mundial, 40 milhões é bastante gente. Dá mais ou menos aí umas 3, 4 cidades de São Paulo inteira. Tá? Olha a população do estado da cidade de São Paulo. Tá legal? Só que esse número vai dobrar a cada 20 anos. Então, olha só, daqui 20 anos, 2040, vamos ter 80 milhões de pessoas no mundo com Alzheimer. Tá legal? Então, assim, é uma doença que está pegando geral. Assim, pegando geral porque não estou falando aqui que é igual a pandemia do coronavírus, tá? Não é transmissível Alzheimer. Só que, vocês vão ver aqui por que ela acontece. Apresenta maior prevalência em pacientes acima de 60 anos. Então, pessoas com 60 anos ou mais têm maior possibilidade. Por quê, professor? Porque é o envelhecimento o seu principal fator de risco. Não é, por exemplo, outros fatores. Diabetes, tem também, relação. Sei lá, depressão, não sei o quê. Tem alguns fatores, sim. Mas é o envelhecimento o seu principal fator de risco. É igual se a gente falar assim, ó, câncer de pele. Qual que é o principal fator de risco? O sol. Câncer de pulmão. Qual que é o principal fator de risco? O cigarro. E o Alzheimer? O envelhecimento. Só que aí eu pergunto, no sol eu posso não ficar exposto, beleza? Beleza, eu estou prevenindo câncer de pele. Câncer de pulmão, eu não fumo, então eu estou prevenindo câncer de pulmão. Mas eu previno envelhecimento? Não tem jeito. Ninguém deixa de ficar velho. Todo mundo vai envelhecer. Então todo mundo está propício a ter Alzheimer. Propício, não estou falando que vai ter, tá? Mas é o principal fator de risco, é o envelhecimento. Tá legal? Por isso que é uma doença aí um pouquinho interessante de se estudar, para vocês terem como ideia, tá legal? Alois Alzheimer, não é Alois não, viu? É Alois que a gente fala. Alois Alzheimer foi um psiquiatra e neuropatologista. Alzheimer vem do nome do descobridor da doença, Alois Alzheimer, certo? É um psiquiatra, médico, psiquiatra e neuropatologista. O que é um neuropatologista? É um médico especialista em doenças neurológicas. Ele foi aí um grande descobridor, ele foi alemão. Tá? O Alzheimer foi um cientista alemão que descobriu a doença no final do século XIX. Então aí, né, no contexto geral, ele descobriu aí através de pesquisa, né, de psiquiatria, tudo isso, que o Alzheimer é uma doença. Então nesse caso aqui, a doença vai com o nome dele, tá? Do Alois Alzheimer, que foi o cientista que descobriu. Ele classificou essa doença como uma demência pré-senil. Presta atenção em mim aqui, ó. No livro de vocês não está isso, é só uma curiosidade. Selinidade, ó, selinidade significa o envelhecimento, tá? Esse paciente está senil ou ele está passando por uma senilidade, ele está ficando velho. Uma demência pré-senil é quando a pessoa começa a perder a memória, tá? Nesse estágio já pré-envelhecimento. No caso, acomete pessoas de 60 anos ou mais, então são idosos que já estão começando a envelhecer mais rapidamente, tá? Então, demência pré-senil é a mesma coisa que o Alzheimer, tá legal? A dica para vocês aí. Eu gosto sempre de passar quem descobriu, porque é importante, tá? A gente tem que ser, assim, profissionais completos. Não é só saber o que tem que fazer, temos que saber tudo que está por trás. Então, é importante mesmo, tá legal?
Lembra da classificação internacional de doença que eu falo toda aula? Então, o Alzheimer também é classificado como uma doença, óbvio, né? E também está classificado aí de acordo com o CID. CID-10, Classificação Internacional de Doenças, volume 10. O código do Alzheimer é G30. Professor, mas não é F. Bom, F são as doenças psicológicas. Eu falei do F32, F35, F31, que é autismo, depressão, esquizofrenia. Por que que aqui é G? Porque o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ela não é psicológica. Tá? Então ela muda a classificação. É G30, o código do Alzheimer. Então quando vocês trabalharem, por exemplo, num hospital, o prontuário médico vai estar com o CID. Qual que é o CID desse paciente? É G30. Opa, é Alzheimer. Tá? Lá eles não conversam com nomes de doenças. O hospital é tudo código em relação ao CID. Isso aqui é padrão mundial, tá, gente? O mesmo CID G30 é do mundo inteiro, todo mundo sabe que é Alzheimer. Tá legal? Dia 21 de setembro, olha só, daqui 6 dias. Então, segunda-feira. É segunda? Hoje é 15, 22, segunda-feira que vem. É o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Olha que legal. Bateu mais ou menos a aula próxima com o conteúdo aí, né, do dia de conscientização. Vocês vão ver aí muitos relatos, né, às vezes na internet, televisão, falando dessa doença. Então, assim, são muitas pesquisas, são muitos grupos de apoio. Porque o Alzheimer, eu falei, 40 milhões de pessoas, gente, é muita pessoa. Tá legal? Então, fica a dica para vocês, no dia 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Certo? Como é que é a fisiologia da doença? Como é que essa doença acontece? Eu falei para vocês que é a perda de neurônios. Os neurônios morrem. Mas como assim, professor? Explica melhor. Eu vou explicar com imagem, para vocês entenderem. Tá? Eu gosto de explicar com imagem porque é mais fácil de entender. Olha só. Nós temos aqui o cérebro. Né? O nosso cérebro, a principal máquina aí do universo, é o cérebro. Não existe computador no mundo mais perfeito que isso. Tá? Então nós temos aí essa máquina que controla o nosso corpo. O cérebro ele é formado de células. Todo o nosso corpo é formado de célula. Uma aulinha aqui de biologia celular para vocês. Todo o nosso corpo é formado de célula. E as células do cérebro são os neurônios. Que são essas células bonitinhas que vocês estão vendo aqui. Ó. Parece umas minhoquinhas, né? Umas aranhas, mas não é não. Por que os neurônios têm esse formato? Porque qual que é a função de um neurônio? Transmitir impulso elétrico. O nosso pensamento, a nossa lembrança, a nossa dor, né? Assim, quando eu aperto, por exemplo, belisco, furo, corto, não dói. Muito bem. Por quê? Porque isso nada mais, nada menos é do que impulso elétrico viajando nos neurônios. Tá? É eletricidade. Nosso sistema nervoso conduz eletricidade. Então, pensamento, memória, tudo isso é eletricidade no cérebro. Então, os neurônios são células que transmitem impulsos elétricos. Então, por exemplo, para mim lembrar de um acontecimento, o que eu passei no último Réveillon? Aonde que eu passei meu último Réveillon? Tem uma área do meu cérebro que é da minha memória mais antiga. Então, eu tenho que ir lá buscar essa memória. Então, é impulso elétrico que viaja neurônio por neurônio até chegar lá naquela região e buscar aquela informação. Tá? É igual ao computador. Quem entende computador aí sabe. Eu tenho arquivo no computador, eu tenho que ir lá naquela pasta certinha para achar aquele arquivo. É a mesma coisa que funciona no cérebro. Tá legal? Só que, ao longo da vida, e quando a pessoa chega no estágio do envelhecimento, os neurônios começam a morrer. Olha aí, ó. Vai um embora, o outro morre, o outro morre, o outro morre, o outro morre. Então, eu estou perdendo o neurônio. E presta atenção, professor, mas não nasce outro? Não. Se existe a única região do corpo, a única região do corpo em que, se uma célula morre e outra não é reposta, é o meu sistema nervoso. Tá? Se eu cortar a minha pele, vai ter célula aqui que vai se dividir para cicatrizar a pele, não vai? Beleza. Se eu perco sangue, que sangue também é célula, a minha medula óssea fabrica mais sangue, fabrica mais célula. Agora, se os neurônios morrerem, não tem outro que vai brotar, entre aspas, no lugar. Tá? Então, morreu, acabou. Então, já era. Certo? Agora, presta atenção nessas imagens. Meninada, presta atenção nisso que está aparecendo no celular de vocês aí. Olha o cérebro de uma pessoa normal. Aqui uma vista, né, de lado. E essa de baixo aqui, ó, é como se eu estivesse cortando ele no meio. Sabe quando eu pego o pão e corto ele no meio? Mais ou menos isso. Tá? E
Olha agora o cérebro com alguém com Alzheimer. Tá dando para ver que ele diminuiu de tamanho? Tá? Diminuiu de tamanho aqui. Olha como é que ele tem esses espaços dentro. Ó. Olha aqui a diferença do normal com o com Alzheimer. Parece que ele murcha, né? Isso é a doença de Alzheimer. Perde neurônio, o cérebro diminui. Não nasce outro neurônio, o cérebro continua menor. Tá? E aí, o que vai acontecer? Minha câmera travou e daqui a pouco eu ligo ela de novo, tá? O que vai acontecer? Às vezes são neurônios daquela região da lembrança. Então a pessoa não lembra mais das coisas, ela perde a memória. Às vezes é neurônio daquela região do corpo que controla a caminhada. Aí ela não consegue andar direito mais. Então, gente, o Alzheimer é isso. Por isso que é neurodegenerativa. Olha como é que está degenerando o cérebro. E isso aqui não tem cura. Ela é progressiva. Ela vai degenerando o cérebro. Tá legal? É importante entender isso aqui. Tá? É legal, assim, não é legal para quem tem, óbvio. Mas é importante e interessante para estudar. Vocês vão pegar pacientes que têm esse problema. Tá? Pessoal, deixa eu só tirar o compartilhamento de tela aqui rapidinho, só para mim voltar a câmera, porque minha câmera travou. Peraí. Pronto. Vamos voltar aqui. Beleza? Estão vendo aí a diferença? Então, Alzheimer é isso aqui. Tá legal? Olha aí outra diferença, ó. Um cérebro normal aqui, como se fosse cortado no meio, tá? Como se fosse um pão cortado no meio, né? E olha aqui o cérebro com Alzheimer avançado. Tanto que ele diminui de tamanho. Então, é uma doença que não tem cura, infelizmente. Tá? E acomete aí muita gente. E nós estamos propícios. Por quê? Qual que é o fator de risco? O envelhecimento. Tá? E ninguém está aí, tipo, fugindo do envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer um dia. Tá legal? Fator de risco. Claro que eu falei que é o envelhecimento. Só que tem outros fatores que contribuem para esses fatores aí, para esse desenvolvimento da doença. São eles. Bom, os maiores de 60 anos de idade, já falei, os idosos. Tá? A hereditariedade, ou seja, o meu avô tinha Alzheimer, meu pai está desenvolvendo, eu posso ter também. Estou passando de geração para geração. Né? O meu tio, pode ser. A própria genética da pessoa, então a genética dela está propícia a desenvolver Alzheimer. Doenças cardiovasculares, pressão alta, né? Traumatismo na cabeça, muita pancada na cabeça também pode desenvolver Alzheimer. Obesidade, depressão, diabetes. Gente, isso aqui são comorbidades. Insônia, tem gente que não dorme direito. Prejudica o cérebro. Prejudica mesmo. Tá? Então isso a gente chama de comorbidades. Doenças aí que são comuns em toda a população mundial. Então, olha só, pressão alta, obesidade, depressão, diabetes, né? Isso pode favorecer também o desenvolvimento de Alzheimer. Então fica a dica aí, qualidade de vida acima de tudo. Vocês estão tendo comigo aulas que sempre eu falo qualidade de vida, não é? Então, é para evitar esse tipo aqui, ó, de risco. Porque senão eu posso desenvolver doenças aí que não tem cura. E aí? Diabetes não tem cura, tá? Alzheimer não tem cura, a depressão é difícil lidar com ela, certo? Vamos falar agora das fases do Alzheimer. Eu quero depois, deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Olha só, quem tem o livro Saúde e Seus Cuidados, está aqui, ó. Estão vendo aqui, né? Ó, Saúde e Seus Cuidados. Essa capinha aqui das duas mulheres aqui, ó, a senhorinha e a mocinha. Depois eu quero que vocês deem uma boa lida, é porque eu não consegui achar na internet e não consegui escanear. Página 41, vocês estão vendo aqui a página 41, ó. Tem uma parte azul, uma parte laranja e uma parte verde aqui embaixo, tá? Então aqui estão as fases do Alzheimer. Eu coloquei aqui também na aula que vocês estão vendo, tá legal? Só que eu coloquei alguns exemplos, não coloquei todos que estão na página. São apenas alguns exemplos só, de cada fase aqui. Então peguem o livro depois, dê uma lida, tá? Na página 41, que é muito importante, tá bom? Olha só, fase inicial, tá vendo aqui essa azul, ó? É a fase inicial. Aqui eu tenho 6 exemplos do que acontece na fase inicial.
Aqui na tela eu vou colocar alguns só, não vou colocar os 6. Tá legal? Então, olha só. Na fase inicial, o paciente começa a apresentar lapsos de memória recente. O que é lapso de memória recente? Vamos supor, ele acabou de ir no supermercado e comprou pão. Na hora que chega em casa, ele não lembra o que ele trouxe. Então é um lapso de memória recente. É algo que aconteceu recentemente em que ele perdeu essa memória. Perdeu, tipo, puf. Tá? É um lapso recente. Então, aquele paciente que começa a apresentar lapso de memória recente, você fala alguma coisa, aí você pergunta, entendeu, Sr. João? Sim. O que eu falei? Aí ele não lembra mais. Então, isso é lapso de memória. Tá legal? Já começa ali a desconfiar de algum problema de memória, pode ser um Alzheimer, uma demência. Tá legal? Mudanças de comportamento, quando esse idoso começa a mudar o seu próprio comportamento, ele não é mais aquela pessoa ativa, às vezes, comunicativa, está diferente, tá? Dificuldade de fixar informações novas, você faz igual aprendizado. Você fala alguma coisa nova para ele, ele não consegue, né, fixar aquilo, aprender aquilo. Você fala 10 vezes, por exemplo, olha, essa caneta aqui é azul. Ele não consegue lembrar, gravar que é azul. Tá? Isso pode ser uma fase inicial de Alzheimer. Teimosia, tá? É aquele, a gente fala velho turrão, né? Mas a teimosia, idoso costuma ser muito teimoso. Tá? Então, nesse caso aqui, isso pode ser desenvolvimento de fase inicial do Alzheimer. Tá? Fica a dica para vocês aí começarem a perceber no paciente de vocês. Tá? A fase intermediária do Alzheimer apresenta algumas outras características. Já é uma fase já intermediária, já apresenta o Alzheimer há algum tempo. Legal? Perda de memória vai se intensificar. Então aqui no caso a perda da memória vai se intensificar, ele vai começar a perder mais e mais a memória, vai começar a esquecer de coisa clara. Olha só, esquecimento de palavras óbvias. Falaram, por exemplo, até o nome de alguém ele esquece. Um nome que ele nunca, tipo assim, nome do filho. Pode ser. Nome do primo, nome do vizinho, nome da comida. Tá? Pode ser. Isso aí é um Alzheimer intermediário. Repetição de informação. Aquela pessoa que sempre repete informação. Tipo assim, ela fala, olha, eu vou tomar um banho, viu? Aí beleza. Ó, eu vou tomar banho. Ó, eu vou tomar um banho. Fica repetindo. Porque ela não percebe que ela já falou aquilo várias vezes. Ela acha que ela está falando aquilo a primeira vez. Certo? E é nessa fase, na intermediária, em que o paciente com Alzheimer começa a depender já de um cuidador. Olha aqui, ó, começa a dependência física. Ele já não consegue fazer coisas sozinho. Coisas simples do dia a dia, sozinho. E aí ele vai precisar de um cuidador. Então aqui, ó, na maioria das vezes, quando vocês forem trabalhar com um paciente com Alzheimer, vai ser na fase intermediária que vocês vão pegar esse tipo de paciente. Ó, perda de memória, repetição de informação, esquecimento de palavra. Às vezes vocês vão começar hoje a cuidar de um paciente assim, amanhã vocês chegam de novo para cuidar dele, eles não vão lembrar de vocês. Esse paciente não vai lembrar de vocês. Tá? Então é normal que isso aconteça. Tá bom? E o Alzheimer grave? É a fase mais grave da doença. Aí já é um estágio avançado. Aqui é uma dependência física total. A pessoa às vezes não consegue nem andar direito. Por quê? Lembra que eu falei que o cérebro diminui de tamanho, os neurônios morrem? Se for um neurônio motor, né, que vai ali me dar a característica de andar, de pegar objeto, eu não consigo mais. Então, geralmente, o paciente com Alzheimer grave, ele pode ser acamado, ele não consegue mais se mover, você tem que dar banho, tá? Tem que dar comida na boca. Ele já não reconhece ninguém. Ninguém. Você pode trabalhar com ele 20 anos, ele não reconhece você. Não reconhece o filho, a filha. Tá? Então ele não reconhece as pessoas, ele perdeu a memória. É como se tirasse o cérebro dele. Tá? A deglutição fica prejudicada. O que é deglutição? É engolir. Ele não consegue engolir mais facilmente. Aí vem a equipe multidisciplinar. Lembra as aulas de equipe multidisciplinar? Vem ali o fonoaudiólogo para dar uma força, né? Porque o Alzheimer também, ele custa saber que ele tem que engolir aquilo, aquela comida, aquela água, por exemplo. Olha como é que o Alzheimer pode chegar, hein? Tá? Onde o Alzheimer pode chegar.
E ele vai ficar em um total estado de ausência. É aquela pessoa que simplesmente está parada olhando para a parede, para o céu. Tá? Fica imóvel. Parece que está em transe. Então a gente chama isso de estado de ausência. Ela praticamente parece que sumiu dali. Tá? Não raciocina mais. Então olha o tanto que o Alzheimer, gente, é uma doença triste para quem tem, mas interessante para quem estuda. Tá? Aqui em Franca tem um caso, já vai fazer 3 anos já, de um senhor, né, o João Berdu. Ele chama João Berdu aqui de Franca. Alzheimer intermediário para grave já. E assim, ele mora, é uma família assim até de condição boa aqui de Franca. E do nada, de noite, ele saiu. Abriu o portão de casa e saiu. Nunca mais acharam o seu João Berdu. Não sabe se está morto, se está vivo. Olha que aqui em Franca, sabe, ultimamente está sendo meio cabuloso. Tem um menino agora que sumiu também, faz 2, 3 semanas, ninguém acha. Tá? Então assim, tá bem complicado. Mas esse menino não tem Alzheimer, né? Com 13 anos ele sumiu de casa, não tem Alzheimer. Mas o seu João Berdu era comprovado que ele tinha Alzheimer e sumiu. Até hoje não sabe onde que ele está. Ele não lembra onde que ele mora, ele não lembra nem o nome dele. Tá? Pra vocês entenderem como é que é essa doença. E olha aí, para terminar, o papel do cuidador, o papel de vocês para o paciente com Alzheimer. Como é que vocês podem ajudar esse paciente? Porque é uma ajuda. Tá? Olha só, vocês vão ter que fazer a higiene do paciente. Então aqui é aquela questão de estudar quando eu for falar de higiene, ou outro professor falar de higiene para vocês. Às vezes até uma aula prática, né? A higiene, o banho, tem que dar o banho. Às vezes a pessoa não consegue mais tomar banho. Escovar o dente, limpar ali a parte bucal, tá? Então trocar uma fralda. Isso é a higiene do paciente, vocês têm que fazer isso, certo? Orientação de medicamento, vocês vão ficar por conta dos medicamentos desse paciente. Então, saber o horário para dar o medicamento, saber tudo certinho, qual medicamento tem que ser tomado. O cuidador também vai auxiliar na alimentação, é dar comida, muitas vezes dá comida na boca, ver se está engolindo bem, tá? Então, assim, o cuidador tem que se desdobrar mesmo. Então, nesse caso, auxílio na alimentação. O cuidador vai ter a interação com a família, porque muitas vezes a família vai estar ausente, porque um trabalha, o outro estuda, ninguém tem tempo para ficar com essa pessoa, mas vocês vão ser esse elo de ligação com a família. Então toda a família vai estar dependendo do cuidador para estar passando as informações do paciente. Tá? Então vocês vão ter que entender isso também. O que mais, professor? Atividades para memória. Se vocês conseguirem fazer atividades para memória, pode ser um quebra-cabeça, coisa simples, gente. Vai nessas lojas assim de brinquedo barato, esses lojão de R$1 do centro aí, ó. Vocês vão comprar ali quebra-cabeça barato, jogo da velha, tá? Então, atividades para ajudar na memória. Vocês podem começar a usar isso. Eu falo que o cuidador tem que ter ferramenta para trabalhar, tem que ter mesmo. Tá legal? O que mais? O paciente com Alzheimer deve ter um bom sono, um bom repouso, não ocupar muito a cabeça, porque também a cabeça não vai ser muito ocupada, certo? Então, ali apresentar um bom sono, um bom repouso, vocês têm que estipular isso para o paciente. Qual o horário de dormir corretamente, qual é o repouso dele, geralmente depois do almoço, tá? Tudo isso. Estabelecer rotina. Vocês lembram da aula de rotina do módulo passado? Por que estabelece a rotina? Porque a pessoa ela aprende com a repetição. Então, até quem tem Alzheimer pode até conseguir ter bons ganhos. Ganhos que eu falo na questão de ajuda para ele mesmo, para si próprio. Tá? Bons ganhos na parte de memória, né? Tudo isso por conta da rotina. Se vocês estipulam uma rotina para esse paciente, ele vai acostumar com aquilo. E ele vai se autoajudar. Tá legal? Por isso que a rotina é muito importante. Lembretes pela casa. Espalha lembrete pela casa. Sabe esses post-it que cola na parede, assim, cola em cima do computador, né? Então, passa lembrete para casa. Coloca lembrete na mesa. Olha, guardar, sei lá, o pão, fechar a geladeira, tá? Coisa simples. Não ligar o gás, tá? Para vocês aí terem como ajudar o paciente. E principalmente, olha só, segurança. Gente, cuidado com tranca, fechadura, porque às vezes esse paciente com Alzheimer, ele pode escapar, igual eu falei do seu João Berdu. Abriu de madrugada lá porque a chave estava lá na porta e saiu de casa. Então 2 voltinhas na chave, ele abre, sai, acabou, não acha mais. Porque se alguém achar ele, o que ele vai falar? Ele não lembra de nada. Não lembra nem o nome dele.
Então, como é que vai ser, né? Vai ser um pouco complicado aí depois achar esse idoso aí, tá bom? Esse paciente. Então, a segurança acima de tudo. Então, faca, tesoura, também deixa longe, tá bom? Porque essa pessoa às vezes nem sabe para que serve isso, vai querer brincar e vai se machucar. Belezura, meninada? Muito bem, aulinha top para vocês hoje aí, ó. E aqui, por fim, eu quero deixar uma frase para vocês que eu achei muito bonita. Muita gente tem preconceito com as pessoas. Preconceito com quem tem Alzheimer, preconceito com quem tem outros tipos de doença. Idosos com Alzheimer perdem a memória. Vocês estudaram isso agora, acabaram de saber. Perdem a memória. Mas não perdem a sua história, nem a sua importância em nossas vidas. Então, se esse vovozinho aqui que vocês estão vendo está com Alzheimer, não é culpa dele não, viu? É culpa do tempo. E não vou nem falar que é culpa. É uma questão que ele, né, automaticamente sabia que ia acontecer. Então, nesse caso aqui, ele vai perder a memória. Só que e a história que esse paciente tem? Vocês vão cuidar de alguém um dia, com 90 anos de idade, com Alzheimer avançado. Pare e reflita um pouco da história que esse paciente teve. Tá? Não olha ele só com olhos de dó, não. Olha ele com olhos de orgulho. Porque o filho que está pagando, às vezes, o salário do cuidador, está ali graças a esse paciente. Tá? Então, nesse caso aí, fica a dica. Existe muito preconceito, gente, com pessoa idosa, principalmente quem tem Alzheimer. Eu trabalho, por exemplo, em laboratório. Né? Vocês estão vendo todo de branco aqui? Acabei de chegar do laboratório, saí 6 horas. E assim, eu fico ali em todos os setores, no atendimento também. Então, às vezes, chega um idoso que tem dificuldade de falar. Dificuldade de, às vezes, lembrar um número de telefone. Pode ser a fase inicial do Alzheimer? Pode, não sei. Mas quem vai dar o diagnóstico disso daqui é só o médico. Mas a gente não pode, né, tipo, maltratar, não pode ele desfazer. Então, olha só, hashtag empatia sempre. Eu gosto sempre de deixar essas coisas, entendeu? Tenha empatia, se põe no lugar dele e vê se é fácil para você. Quando a gente esquece uma chave de casa, esquece às vezes um lugar para a gente onde está indo, esquece o celular, a gente fica nervoso, não fica? E quem está perdendo a memória completamente, daqui a pouco não lembra nem o nome. Imagina, vocês esquecerem até o nome de vocês. Tanto que vai ser ruim. Esquecer. Vocês vão trabalhar e esquecer de onde que mora. Como é que vocês vão embora para casa? Tá? Então fica a dica aí para todo mundo. Belezura, meninada? Falamos de Alzheimer e suas características. Falei também das fases dessa doença e falei sobre o papel do cuidador no tratamento com o paciente com Alzheimer. Tá bom? Semana que vem, mais uma doença neurodegenerativa. O mal de Parkinson, ou doença de Parkinson. Já ouviram falar do Parkinson? É aquela doença que a pessoa ela fica tremendo. Ela não consegue deixar de tremer. Às vezes ela fica tremendo o braço, treme a perna. E é para o resto da vida essa doença. Ela também é neurodegenerativa. Tá legal? Vou falar de doença de Parkinson para vocês. Muito bem. A Liana está aí com a gente também. Meninada, liguei o microfone de vocês agora. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa a respeito da doença de Alzheimer? Ninguém? Não. Todo mundo quietinho aí? Então tá beleza. Bom, quero agradecer então a presença da Valéria, agradecer a presença da Dariana e agradecer a presença da Liana que entraram na aula aí, tá? E o pessoal que vai assistir mais tarde. Então, dei uma lida boa no capítulo 8 do livro, tá? Alzheimer, para vocês entenderem mais a fundo, né? Eu passei aqui mais a teoria. E semana que vem mais um conteúdo do curso para vocês aí, vamos falar de Parkinson agora. Tá legal? Tem formulário para responder daqui a pouquinho, já fique lá para responder. Certo, meninada? Grande abraço, ótimo resto de semana, bom final de semana a todos vocês aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.